Javé ama de que maneira suas criaturas? Podemos exemplificar uma manifestação desse amor, já que parte desperta da criação o enxerga como detestável? Olha, eu sinto muito, eu nada tenho a elogiar na figura de Javé. Eu não consigo fazer um elogio a ele, porque nada do que ele fez, que eu pude perceber diretamente, nada está ancorado naquilo que eu chamo do bem ou do amor. Por mais que ele discurse na Bíblia, e eu penso que aquilo é muito do que os salmistas colocaram, mas assim, Javé nunca preocupou em disfarçar sua face. Ele sempre se apresentou como ele é. Ele diz que ama, mas olha, sinceramente, distância. Eu quero distância desse tipo de ser. Estou sendo tremendamente sincero, apesar de que eu possa estar sendo injusto ou enganado, mas em tudo que Javé fez, em tudo que eu li de todos os nomes que ele teve, observando o que ele fez comigo, o que ele fez com outros seres humanos que eu conheço, observando nessa vida como ele agiu, esse ser é despossuído de qualquer possibilidade de amar no sentido humano que nós estamos falando. Entretanto, ele diz que ama suas criaturas, mas, olha, sinceramente, é uma questão aí que eu prefiro não aprofundar, porque eu não tenho como, mas, para ser honesto, eu apenas digo, eu prefiro qualquer coisa menos alguma coisa vindo de Javé. Porque esse ser, até quando ele manda os anjos dele fazerem algo para o campo do que nós chamamos do bem, depois tem troca. Javé não dá, ele faz pacto. Ele dá alguma coisa e algo ele quer em troca. É pacto, é pacto, pacto. É impressionante, ele não sabe o que é altruísmo. Então, para não me estender muito, eu falo disso abertamente nas palestras e nos livros. Eu adoraria estar sendo injusto, errado, para eu poder um dia perceber e pedir desculpas. Mas, infelizmente, seria uma tremenda irresponsabilidade e mentira de minha parte dizer que esse ser tem padrões de amorosidade que mereçam meu respeito. Não consigo aplaudir. E a pergunta do Ronaldo. Jean, onde os Anunnaki entram na criação de Javé? Eles são quase imortais mesmo? Eles são mais antigos do que os registros contam? Olha, os únicos registros que tem sobre os Anunnaki são as tábuas sumérias, escritas na linguagem acadiana, que foram encontradas onde hoje é o Iraque, em um determinado local, e nesse local existia a antiga cidade de Nínive, capital do Império Assírio, onde Assurbanipal foi o imperador e também o bibliotecário que organizou essas tábuas sumérias todas. E isso foi destruído, mas na segunda metade do século XIX, pesquisadores, arqueólogos, encontraram essas tábuas sumérias e, desde então, a notícia sobre os sumérios e sobre a história mesopotâmica veio à tona, e, junto com isso, o que os sumérios falavam sobre os Anunnakis. Então, só tem essa fonte. Essa fonte tem informações extremamente importantes sobre essas figuras, que seriam não terrestres, mas sim extraterrestres, né, desse universo. E muitos estudiosos falam disso, mas em termos de tempos recentes, o senhor Zecharia Sitchin é o grande estudioso, ele já desencarnou, mas os seus livros, que ele chama na sua coleção como sendo as Crônicas da Terra, né, são livros extremamente profundos, eu não concordo com tudo que está lá, mas já li todos e reli e estudei mesmo a obra de Zecharia Sitchin, de tão importante que é.
E tem muita informação preciosa sobre esses seres. Há um dos últimos lançamentos que ele fez antes de morrer, que é o chamado Livro Perdido de Enki, que eu acho que quem se interessa pelos Anunnakis, pelo menos esse livro deve ler. Mas, repito, todos os livros de Zecharia Sitchin são extremamente fecundos, né? E, segundo esse apontamento, segundo a tradução que Zecharia Sitchin fez das informações escritas em linguagem cuneiforme nessas tábuas, esses seres se fizeram presentes aqui na Terra pela primeira vez há cerca de 450 mil anos, e só mais recentemente, nos últimos 100 mil anos, eles foram trazendo uma quantidade maior dos seus membros para poder retirar aqui da Terra algo que eles precisam, porque o planeta deles, diferente dos demais planetas que orbitam ao redor do Sol no mesmo plano, esse planeta teria uma órbita muito oblíqua, quase que perpendicular, e que demoraria 3.600 anos a passar pelo núcleo do sistema, e que, portanto, foi perdendo a atmosfera e precisava do elemento ouro para poder compor um escudo que pudesse manter uma atmosfera funcionando, dentre outros aspectos. Então, com base nessa história, é que os nossos Zecharia Sitchin e outros tradutores do século XIX contam a história da chegada dos Anunnakis. Qual é o drama dessa questão? Javé, em tese, quando Moisés subiu no Monte Sinai, em uma de suas vezes, é dito que, no final daquela história, um dos anjos de Javé entregou a Moisés a chamada Torá, os primeiros 5 livros que compõem o Antigo Testamento da religião, do cristianismo, e que corresponde à chamada Bíblia judaica, a Torá. Esses 5 primeiros livros seriam Gênesis, Número, Êxodo, Deuteronômio e Levítico. Esses 5 livros, portanto, da nossa Bíblia cristã, não teriam sido escritos por nenhum ser humano. O próprio Javé, ou um anjo de Javé, teria entregue aquilo ali a Moisés. E quem isso quiser estudar, tem livros muito interessantes, chamados Códigos da Bíblia, e Daniela Ferro trata disso nas revistas Plus Ultra, né? Que estudam exatamente os códigos proféticos que tem nas entrelinhas desses 5 livros. E qual é o detalhe? Quando você lê essa Bíblia em hebraico, em alemão, em inglês, tem lá uma frase que diz assim: houve tempos em que os Nephilim estavam na Terra. Isso está logo no livro Gênesis, em torno do seu capítulo, acho que 4 ou 6. E assim está escrito porque é exatamente a informação que Javé, ou o anjo de Javé, queria dar para o povo semítico, o povo hebreu, que era exatamente o povo escolhido por Javé, dizendo para eles que houve um tempo lá atrás em que os Nephilim estavam na Terra, o que se deduz que houve um tempo em que eles não estavam. Ou seja, então, os Nephilim não eram seres da Terra, mas durante um tempo eles estiveram na Terra. Quando você lê isso na Bíblia, você vê que Javé, ou o anjo de Javé, está explicando que tinha seres de fora na Terra. Mas a tradução para o português, se você pegar qualquer Bíblia em português e for ler o livro Gênesis, né, quando você chegar nessa parte, você vai entender assim: houve um tempo em que na Terra existiam os gigantes. Ora, gigante é gigante. Não significa necessariamente que gigante é extraterrestre. Então, o tradutor,
A Bíblia, para o português, tem verdadeiros crimes de tradução que tiram totalmente o sentido ancestral e colocam o sentido que qualquer pastor, padre, acha que pode colocar. E nós, entre aspas, os cristãos, ficam embarcando nessa, né? Porque gigante é gigante. Gigante não dá ideia de ser extraterrestre. Teve um tempo em que tinha gigantes na Terra, é um sentido. Mas se eu digo, houve um tempo em que os Nephilim estavam na Terra, então os Nephilim pode ser entendido como seres de fora. Os Nephilim é o nome em sumério desses seres. No acadiano, que foi os acadianos substituíram os sumérios na Mesopotâmia, na história da Mesopotâmia. Então, os acadianos traduziram Nephilim para Anunnaki. Então, Nephilim em sumério e Anunnaki em acadiano se refere a esses seres que Javé fez absoluta questão de dizer que houve um tempo em que eles estavam na Terra. E por que Javé fez isso? Porque Javé encrencou com eles quando eles transaram com as humanas. Porque encheram a Terra de diversas sequências genéticas que Javé não queria. E por que isso foi dito a Moisés? Porque Javé queria convencer Moisés a andar pelo deserto e sair matando todos os povos nômades do deserto, que eram exatamente os descendentes da transa que esses seres Anunnaki tiveram com mulheres terrenas lá atrás. E muitos deles eram gigantes. Então, é meio confuso, mas, e de fato, Moisés, e depois, quando ele morreu, Josué e outros juízes saíram passando a fio de espada, como Javé dizia, e por isso eu não posso aceitar que um ser que manda matar crianças, todas, tem algum coração nele, ou manda Abraão matar o filho dele, e deixa Abraão pensar aquilo o tempo inteiro, e só na hora que Abraão ia matando é que ele manda um anjo. Ou seja, um ser desse não é do bem, ele é monstruoso, ele é doente, infelizmente. Então, os Anunnakis, eles têm toda uma importância absurda nessa história. O próprio Javé e os próprios anjos dele tentaram expressar isso através da cultura dos hebreus, dos judeus, mas as traduções terminaram ferrando com essa possibilidade. Mas resta a obra maravilhosa de Zecharia Sitchin e de outros que esclarece muita coisa sobre isso.